Eu simplesmente amo esse chá. Ele é de morango com hortelã. Ele é muito gostoso. E eu adoro esses chás que eu não preciso adoçar, sabe? Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou a Catarina Carvalho e hoje eu quero conversar com vocês sobre aquele momento que não dá pra fazer tudo, sabe? Que a gente quer fazer 1 milhão de coisas, mas a gente simplesmente não tá no momento. Nós temos períodos na nossa vida que a nossa energia ela está mais baixa. Às vezes a gente passou por uma decepção, por uma frustração, por um luto, ou a gente está passando por um puerpério ou por alguma coisa semelhante e a nossa energia ela fica alterada sim. E todo mundo fala, o ideal é que você consiga retornar com tudo e parará pororô. Só que existem momentos que a gente sabe que simplesmente não dá, que não dá para retornar com tudo, que não dá para fazer como se a gente estivesse normal, como se estivesse tudo certo, porque não tá. Às vezes nem é uma questão tão sentimental como eu citei aqui antes, mas às vezes você tá em uma sobrecarga de trabalho que se você colocar muita coisa na sua rotina, você vai surtar. Então, existem momentos na nossa vida que sim, que nós precisamos retroceder um pouco, dar um passo para trás, respirar, né? Desacelerar, como está aqui na minha caneca com esse chá delicioso. Porque a gente sabe que a gente precisa ter um bom tempo de estudo bíblico, ter um tempo de leitura, ter tempo para fazer exercício físico, para cozinhar bem, para várias coisas que são fundamentais à nossa rotina. A gente precisa dormir a quantidade de tempo certa, ter um tempo de lazer, ter um tempo para tomar um bom banho relaxante. A gente precisa de tempo para essas coisas, de sentar à mesa e comer bem. No entanto, existem alguns momentos da nossa vida que as coisas estão malucas ou que a gente não tá nada bem e que precisamos fazer ajustes para conseguir fazer alguma coisa. Então a gente precisa desses ajustes para conseguir realizar as coisas. Este vídeo tem o objetivo de te ajudar a equilibrar os pratinhos quando as coisas estão mais desequilibradas. Quando os pratinhos estão desequilibrados, como que a gente vai fazer? Uma metáfora que eu gosto sempre de usar é das bolinhas de borracha e das bolinhas de vidro, que existem bolinhas que são de borracha, que se você deixar desandar, ela vai, mas ela não quebra. Outras bolinhas, se você soltar, elas vão pro chão e elas espatifam. Então a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente vai ver os pratinhos desequilibrados para ver qual bolinha que a gente está segurando nesse tempo. Claro que existem alguns momentos que os pratinhos ficam desequilibrados por 1 semana, por 2 semanas, por um mês. Mas existem algumas vezes que os pratinhos desequilibram por mais tempo. Então a gente tem que olhar o que é a sua bolinha de borracha, o que é a sua bolinha de vidro. A bolinha de vidro, se ela cair, ela quebra e a gente tem que tomar cuidado com essas bolinhas. As bolinhas de borracha a gente pode deixar para lá, que uma hora ela volta para nós. E a gente tem algumas coisas, né, que são bolinhas de vidro. Nossa família são bolinhas de vidro. A gente não pode deixar para lá e ignorar e resolver outras coisas. Enquanto isso, a nossa casa é uma bolinha de borracha, que às vezes a gente pode fechar os olhos, fingir que tá tudo organizado, ou então fazer o mínimo possível e tá tudo bem. E depois a gente volta a dar a atenção que a gente sabe que a nossa casa merece, que também interfere na nossa família e tudo mais. Mas tá mais pra uma bolinha de borracha. A gente tem que segurar nossas bolinhas de borracha, elas não devem ir embora, a gente precisa dessas bolinhas de borracha, mas são só bolinhas de borracha. E isso vale pra muita coisa. E na verdade não é só que a gente vai jogar e esquecer que ela existe, né? Uma coisa que é importante dizer, mas é que a gente consegue deixar cair e depois pegar. Sabe, se ela cair, ela não quebra. Esse é o grande ponto. Por exemplo, quando a gente tá pensando na nossa casa e na nossa família, tá tudo bem se a gente deixar a casa um pouquinho mais bagunçada em um tempo que tá um pouquinho mais tumultuado, desde que a nossa família esteja bem, desde que a gente esteja cuidando da nossa família. O mesmo vale pro exercício físico. Às vezes a gente não consegue ir à academia, então a gente vai precisar fazer o mínimo possível, sabe? Caminhar um pouco mais, dar uma volta no quarteirão, optar por estacionar mais longe para dar uma caminhadinha até o escritório ou aonde você vai. Não é que a saúde seja uma bolinha de borracha, a nossa saúde é uma bolinha de vidro. Só que a academia é uma bolinha de borracha. Porque a academia ela pode ser substituída por uma caminhada, pode ser substituída por outros cuidados que a gente tem. Se você não tá conseguindo fazer muita coisa, tá, 15 minutos de yoga em casa. E eu já tô dando um tanto de spoiler neste vídeo, né? Então vamos para a parte mais prática, para o passo a passo, para o que fazer quando as coisas estão mais desequilibradas, como se organizar quando tá tudo
muito caótico, você tá com muitas demandas e os pratinhos estão desequilibrados. A primeira coisa é construir uma rotina mínima viável. Então você olha para sua rotina, vê como as coisas estão caóticas e fala assim: não, tá, eu preciso de um mínimo de caminhada por dia, um mínimo de limpeza na casa, um mínimo de leitura, seja uma página, 2 páginas por dia, eu preciso de um mínimo do mínimo. Então, onde eu consigo colocar este mínimo na minha rotina? A partir daí, você se organiza para ter aquele mínimo por dia. Eu sei que existem momentos que a gente não consegue nem o mínimo, gente. Uma coisa que eu sempre penso na minha vida, né? Que quando eu não vou conseguir o mínimo, vai ser no puerpério, que vai ser aquele momento caótico, que a única coisa que eu vou fazer vai ser alimentar, trocar fralda, alimentar uma criança, trocar fralda e fazer dormir, e alimentar e trocar fralda e fazer dormir. Mas eu espero, do fundo do meu coração, no meu romantismo da maternidade, que, né, eu sou uma ótima mãe agora, quando eu for mãe mesmo, aí que as coisas desandam, mas eu acho que nesse meu romantismo da maternidade, eu espero do fundo do meu coração conseguir ler uma paginazinha enquanto a criança dorme, talvez, ou vou querer estar dormindo também. Não sei, as mães que estão me ouvindo vão saber melhor do que eu, mas eu romantizo isso de alguma forma. Enfim, o importante é que no início, quando você está em um momento que as coisas estão desequilibradas, é que você tenha um mínimo viável. Então, qual é o mínimo viável, a rotina mínima viável para você ter? Vale dizer que o meu guia prático Bendita Rotina, ele vai te ajudar, ele está passando por uma atualização, mas todo mundo que comprar hoje vai receber essa atualização também. Então, se você quiser, ele está aqui embaixo. A segunda coisa que é muito importante é saber que isso é algo passageiro. Então, sabe quando você está mais sobrecarregado porque você está prestes a tirar férias e precisa adiantar tudo para conseguir tirar férias em paz? Pois então, você tem o pensamento de que aquilo é passageiro. Uma outra coisa é o puerpério, que eu já dei o exemplo aqui, né? É algo passageiro. E caso aquilo não seja algo passageiro, bom, então você precisa tornar aquele momento desequilibrado como algo passageiro. E você faz isso estabelecendo um prazo final para aquela loucura, para esse desequilíbrio de pratinhos e tudo mais. E aí você vai começando a pensar em estratégias para definir um prazo final para este momento maluco, para este momento que você não consegue ter tempo para absolutamente nada. Então, nos momentos de maior cansaço, de maior desânimo, lembre-se que é um tempo passageiro que não vai durar, essa loucura não vai ser para sempre. Coloque estrelinhas no dia que isso vai encerrar no prazo final deste momento, lá no seu calendário, e quando tiver desesperador, olhe para aquela data estrelada e fale assim: não, é só até ali, tá tudo bem. Isso é uma coisa que vai nos acalmando durante esses processos que são mais longos, que são mais difíceis. Colocar prazos é uma coisa que funciona muito bem, né? Não é à toa que a Meta Smart, todo mundo vai falar sobre coloque prazos finais, né? Deadline, mas eu detesto esse negócio quando a gente tem os termos em português e a gente fica usando em inglês. Eu faço isso às vezes, faço muito, mas é mais legal usar em português. Então tem ali o prazo final para esses tempos de loucura, para tudo na sua vida, né? Prazo final para sua meta, prazo final para o que você e aquilo que você consegue controlar. Se você colocar prazo final para o que você não consegue controlar, você surta. Né? Um exemplo para mim é a gravidez, que é algo bem, né, comum, que eu estou esperando ficar grávida, mas ainda não fiquei. E aí eu não consigo colocar um prazo final para ficar grávida, porque filhos são dádivas divinas, né? Por isso, coloque prazos finais apenas naquilo que você consegue controlar. E pensando aqui no que a gente está conversando nesse vídeo, que é tempos caóticos, então coloque um prazo final, né, onde você quer que esse tempo caótico termine. E aí você pode aplicar, isso daqui é um projeto, esse projeto ele vai finalizar. E se você não tem prazo, você precisa criar um prazo, começar a traçar estratégias, bolar um plano para você sair dessa loucura e ter uma vida mais ordenada, mais tranquila, mais bem vivida, sem ficar, né, com fumacinha na cabeça o tempo todo. A terceira coisa, então, é planejar. Mesmo se você estiver com tudo caótico, é necessário você se planejar, planejar sua semana, planejar o que você vai fazer, ordenar as suas tarefas, as suas demandas. Por quê? Porque isso te dá clareza quando tudo está muito tumultuado, quando tudo está muito caótico. Isso coloca ordem na sua semana, no seu dia, no seu tempo caótico. Você vai trazendo, você vai tirando as coisas do caos e vai colocando ordem. Mesmo que exista uma sobrecarga ali, as coisas não ficam tão caóticas. Eu tive uma mentorada que eu falei justamente isso com ela, que ela estava em um período de muita demanda do trabalho, que ela falou: não vou conseguir fazer nada do que a gente se organizou para fazer. Eu falei: tá, tudo bem você não conseguir fazer, mas
se organize, planeje a sua semana, porque senão você vai ficar muito mais cansada. Quando você não tem clareza, esse caos, esse ruído de não saber exatamente o que fazer, primeiro que a gente demora muito mais a fazer as coisas e segundo que nos cansa demais. Então, quando você tem clareza, você é mais assertivo, intencional no que tem que fazer. Por isso, mesmo em tempos mais caóticos, tempos mais difíceis, que tem muita coisa para fazer, a melhor coisa que você pode fazer para sua mente e para o fluxo que você quer na sua vida é se planejar, mesmo tendo que fazer o mínimo das outras coisas e o máximo de uma demanda de trabalho ou de outras coisas. Tem coisa que não dá tanto para planejar, né? Por exemplo, o puerpério, qual que é o seu planejamento? Né? O horário que eu vou trocar a fralda? Você não sabe o horário que vai precisar trocar a fralda. Mas aí a sua mente, ela tá voltada para aquilo. E eu não sei, eu não passei, quando eu passar eu conto para vocês como é, como foi, mas assim, se tiver algo que você consegue planejar, se tiver um mínimo de rotina na criança, até pro seu horário de dormir, ou até qual horário, quem vai te ajudar, sabe? Qual horário você precisa preparar uma fórmula, não sei, né? Organizar alguma coisa, eu não sei, gente, eu realmente não sei como funciona isso. Mas se tiver um mínimo que você consegue planejar, um mínimo de rotina, eu sei que isso pode te ajudar. Mas como eu disse, eu não sei, eu não passei por isso. A verdade é que nem sempre dá pra gente viver a vida ideal. A vida dos sonhos, aquela vida cheirosa, cheia de organização, tudo encaixadinho, lindo e maravilhoso. Na verdade, mesmo quando os pratos estão relativamente equilibrados, a gente não consegue viver isso, quiçá no momento mais tumultuado. No entanto, mesmo nesses momentos mais caóticos, a gente precisa olhar para uma rotina mínima viável. Então, o que é o mínimo viável que eu consigo fazer aqui hoje? A segunda coisa é acalmar a nossa mente, dizendo que é algo passageiro, que isso não vai durar para sempre, que vai passar, e buscar levar ordem ao caos. Então, sempre se planejar, mesmo que com o mínimo, mesmo que em algumas coisas que a gente fala assim, como assim? Não consigo me planejar. Tentar. Às vezes a gente fala que não dá antes de tentar. Então se planeje com o que dá. E eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma nesses momentos de caos, que ele seja útil para você. E se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!